O presidente Lula participou nesta sexta-feira da 8ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro ocorre em Kingston, capital de São Vicente e Granadinas. A gente chama o repórter André Anelli, que acompanha a repercussão de tudo isso. O Lula voltou a falar sobre o conflito na faixa de Gaza. O que ele disse, hein, André? As últimas informações sobre a presença de Lula na CELAC. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula fez mais um discurso contra a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, como você citou agora há pouco, né, Tiago? Mas, dessa vez, com declarações impulsionadas pela morte de pelo menos 100 palestinos que estavam na fila da ajuda humanitária. As vítimas foram atingidas por disparos que, segundo o Hamas, foram feitos por militares israelenses. Os porta-vozes do país judaico, por outro lado, alegaram que as mortes foram provocadas por uma confusão entre os próprios palestinos que acabaram ali se pisoteando. Em São Vicente e Granadinas, no Caribe, o presidente Lula citou essa ocorrência e classificou a guerra como carnificina e matança. Ele também propôs que a comunidade dos estados latinos e caribenhos, a CELAC, repudie oficialmente o conflito entre Israel e o Hamas. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. Que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo. Nessa atual missão internacional, o presidente Lula já havia condenado a própria guerra de Israel contra o Hamas e ainda o conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente também defendeu antes que a disputa pelo território Essequibo seja resolvida pela Venezuela e pela Guiana de forma pacífica aqui na América do Sul. Mas, pela primeira vez, Lula também defendeu que a soberania das Ilhas Malvinas, território em disputa pelo Reino Unido, seja da Argentina e não dos britânicos. Ele também aproveitou o discurso para pedir o fim do embargo econômico a Cuba. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas, muitas delas alheias à região, se imponham. Defender o fim do bloqueio a Cuba e a soberania argentina nas Malvinas interessa a todos nós. Todas as formas de sanções unilaterais, sem amparo no direito internacional, são contraproducentes e penalizam os mais vulneráveis. Além da reunião da CELAC, Lula teve encontros bilaterais, sendo um desses encontros com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Nesse encontro, nessa reunião, Lula debateu a realização das eleições presidenciais no país vizinho e, na oportunidade, Maduro prometeu que a Venezuela vai ter uma disputa eleitoral no segundo semestre deste ano. Os dois presidentes também falaram sobre cooperação comercial e combate ao garimpo ilegal. Fora dos temas voltados a assuntos internacionais, Lula acabou comentando também questões internas, como o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, que ficou em 2,9% em 2023, resultado esse divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. Nas redes sociais, Lula disse, abre aspas, vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida da população, pela melhora de vida de todos. Essas as palavras do presidente Lula nas redes sociais em relação ao resultado de 2,9% do PIB em 2023.
Tiago. Pois é, repercussão do PIB. O André Anelli de Brasília volta daqui a pouco com outras informações. Já vou chamar os nossos comentaristas aqui no Jornal Jovem Pan, nos estúdios Cristiano Vilela e, como sempre, a nossa Dora Kramer. Dora, boa noite para você. Começando sobre o assunto Oriente Médio, Lula usou a expressão, inclusive nós já falamos, ele falou em carnificina. Será que ele, usando as questões sociais do local, as mortes de pessoas, as mortes dos civis, será que ele consegue amenizar um pouco as críticas que ele fez lá atrás e tudo aquilo causou uma polêmica muito grande? Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, o que a gente viu lá em Gaza realmente é uma cena dantesca e é claro que requer uma reação com palavras fortes. Agora, você vê que o presidente Lula jamais fez várias manifestações sobre a guerra, condenando o que acontece, a reação e tal, até se referiu ao Hamas também, condenando o ato terrorista. Isso quer dizer, ele não repetiu aquela comparação que ele fez na Etiópia, o que quer dizer que ele reconhece que aquilo estava completamente errado, portanto, poderia realmente ter se retratado. Agora, uma coisa que ele falou ali que eu achei muito imprópria é que o mundo está indiferente ao que aconteceu, principalmente agora em Gaza. Não é verdade. O presidente Lula se coloca como se fosse ele o único preocupado, né, prestando atenção naquilo que está acontecendo, e o mundo quase inteiro, o mundo ocidental pelo menos, se manifestou. Os partidos envolvidos, os partidos mais importantes, se manifestaram sim, no sentido de também manifestar horror com aquelas cenas, porque tenha sido um ataque, tenha sido um acidente, não interessa, eram pessoas mortas em busca de comida. Pois é, Vilela, de qualquer forma, os países estão condenando o que aconteceu nesses 2 últimos dias lá na faixa de Gaza e o presidente vai nessa e faz críticas em relação a isso também. Bem-vindo. Pois é, Tiago, uma boa noite a você, boa noite, Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente o que aconteceu foi absolutamente lamentável e merece, sim, críticas de toda a comunidade internacional. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Você veja que o presidente da República está em um encontro da comunidade do Caribe, dos países da região, resolve não falar daquele tema que é o tema mais caro hoje em dia na região, que é o conflito entre Venezuela e Guiana, dizendo que os 2 países vão se resolver sozinhos e, por outro lado, fala de todo mundo internacionalmente. Fala mais uma vez do conflito de Israel com Hamas, fala até da questão das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, enfim, fala de tudo e todos. Então, realmente você vê que o presidente ele é muito seletivo naquilo que ele entende que é adequado e inadequado de comentar. Ô Dora, sobre a Venezuela, Nicolás Maduro prometeu que o país vai ter eleições. Agora, é saber que tipo de eleição, né? Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Só um parênteses, Vilela tocou aí, lembrou a questão da referência às Malvinas, né, Vilela? Um assunto superado nos anos 70, mas enfim, sei lá por que veio à baila. Agora, com relação às eleições na Venezuela, é exatamente isso que você falou. Tiago, você foi no ponto, né? Prometeu ter eleição, mas que eleição? Que disputa? É uma eleição disputada? É uma eleição fiscalizada por quem? Organizada por quem? Se o Maduro domina tudo, a política, a justiça, tudo. E ali coloca o presidente Lula numa situação realmente difícil, porque o presidente Lula é o único fiador, né, do Maduro. Inclusive, até presidentes de esquerda aqui dentro da América Latina se manifestaram contrário quando o presidente Lula fez aquela reverência toda ao Maduro ao recebê-lo aqui. Então, é uma questão, o governo brasileiro não se manifestou ainda, não disse o que foi exatamente, como é que foi o transcurso dessa conversa, só isso, essa promessa que é muito pouca e, além de tudo, tem tudo para ser uma promessa vã. Pois é, Vilela, e agora esse encontro, os 2 apareceram para as fotografias, as imagens vão circular pelas redes sociais, já estão circulando pelos jornais desta sexta-feira e de sábado também. De qualquer forma, é saber qual eleição que a Venezuela terá. E o Brasil não pressiona o país por democracia, né?
Exatamente. São essas coisas que fazem o Brasil acabar perdendo um pouco a lógica do seu discurso. O presidente Lula, ele é muito bom de relacionamentos, ele faz discursos inflamados, ele aparece bastante, só que essas incoerências que muitas vezes aparecem é que vão ser lembradas não apenas pelos seus opositores, mas até por outras figuras no campo internacional. Ora, do que adianta bater tanto nessa guerra de Israel contra o Hamas, envolvendo Palestina e tudo mais, mas deixando de lado conflitos regionais, deixando de lado ditaduras sanguinárias que nós temos na América Latina. Então, esse tipo de questionamento acaba, de alguma forma, manchando as pretensões do Brasil e do presidente da República. Ô Dória, fechando os assuntos que o presidente se manifestou, mas essa manifestação foi pelas redes sociais, sobre o PIB. É claro que qualquer governo, quando há um PIB que acaba surpreendendo, o governo comemora, mas quais são os dois lados da moeda disso? Ou seja, o governo, claro, vai pegar carona nesses números, mas tem o depois disso, tem a continuação e o crescimento sustentável. Essa é que é a questão. A notícia é boa, gente. Não tem como a gente imaginar dizer que a notícia não é boa, inclusive porque ela superou muito as expectativas, né? Agora, tem uma questão aí, e aí sempre o agro, né, como a estrela da boa notícia, do crescimento do PIB. Agora, tem ali uma questão complicada, né? Os investimentos caíram em relação a 22, e os investimentos dependem disso que você falou, Tiago, a continuidade, depois, o dia de amanhã, o ambiente interno, porque é claro, se cair o investimento, eu imagino que investimento interno e externo, é porque os investidores ou potenciais investidores não estão satisfeitos com o ambiente qual seja, de segurança jurídica e também da questão das reformas, né, que empacaram. Você vê o Congresso agora discutindo blindagem de deputado, e cadê a regulamentação da reforma tributária? Cadê a reforma da renda, né? Tudo isso é importante e isso impacta na questão do PIB, principalmente nesse ponto dos investimentos.